Pai Criador de tudo o que existe no mundo, no universo, estamos aqui como filhos seus, sentindo em nossos corações, em nossos seres e buscando mais do que nunca a compreensão da nossa própria existência na sua criação. Se muitas vezes temos dificuldade de nos entender no todo, imagina quando nos deparamos com tudo o que está ao nosso redor. Mas, enxergando em toda a sua perfeição, nas suas criações e criaturas, sabemos que tudo tem um propósito, mesmo que ainda não compreendamos. Ilumina-nos, Pai amoroso, para que juntos consigamos extrair um pouco mais de sua sabedoria em mais este estudo coletivo. Esteja agora e sempre com todos nós. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom vê-los aqui. Hoje o nosso tema, acredito, neste curso chamado Espiritismo Explica, é um tema bastante interessante, principalmente numa época em que a figura do animal ela está tendo tanta relevância na vida do ser humano, em que está havendo tantos questionamentos do comportamento humano frente a estes irmãos. Sim, irmãos nossos, diante da criação divina. O tema é animais no plano espiritual. Bem, antes de eu começar a falar sobre este tema especificamente, eu gostaria de explicar o porquê foi solicitado que fosse cantada a música do nosso irmão maravilhoso, né? São Francisco de Assis. Acredito eu que todos conheçam um pouco da história deste irmão, que hoje é visto pela humanidade, ou por uma parte da humanidade, como um santo, mas que jamais precisou se tornar um a partir do momento que ele era um ser iluminado, um ser que teve como parâmetro de suas ações, tinha como missão levar aquilo que ele entendia como os ensinamentos de Jesus na sua essência mais pura e na sua preocupação junto aos animais e defesa destes seres tão indefesos frente à inteligência humana, né? Ainda temos que afirmar que, apesar da humanidade ela ter crescido muito a esse respeito, ainda assim o ser humano não conseguiu enxergar o seu papel divino frente a estes irmãos que se encontram na escala do reino animal e que, sim,
devemos, como em todos os outros reinos, levar a nossa proteção ante o papel de mensageiros, de orientadores, né, frente aos demais reinos. Então, pedi para que nós cantássemos esta música, que todos nós acreditamos, dificilmente não saberíamos que é do nosso irmão Francisco de Assis, porque ele, na escala espiritual, é considerado uma referência de proteção a todos os animais, todos, sem exceção. E todas as vezes que o ser humano ele faz uma oração pelos animais, esta energia que é construída através das orações, essa energia ela é captada e ela é direcionada a todos os animais que necessitam de auxílio. Então, muitas vezes, quando vocês fazem uma oração singela para que os animais eles sejam protegidos, não duvidem da importância desta oração para o planeta inteiro. Porque, mais do que nunca, vocês sabem que todo o ecossistema depende de cada um dos reinos que fazem parte deste planeta. Tudo bem? Somente para que nós tenhamos um pouco mais de esclarecimento sobre este assunto, até porque é o assunto do nosso bate-papo de hoje, né? Falando sobre os animais no plano espiritual. O interessante é que, quando eu estava pensando que eu falaria para vocês deste assunto, eu fiquei a me questionar se vocês sabem, né, sobre os animais no plano material. E eu realmente achei que, de uma certa forma, talvez seja até preciso falar com o nosso coordenador, que também é necessário falar um pouquinho sobre esses animais no plano material, que parece ser tão óbvia a presença deles, mas não é assim, tão óbvia assim. Ok? Mas vamos lá. Sim, a fraternidade tem um grupo de oração para os nossos animais, é verdade. Então, aqueles que têm um animalzinho, se precisarem, só colocar o nomezinho deles nesse grupo de oração. Bem, então vamos lá. Quando nós falamos hoje sobre os animais, como eu tinha falado desde o início, eles hoje têm um papel importante, principalmente os domésticos, eles têm um papel importante na vida daqueles que os adotaram na sua vida. Concordam? Hoje, os animais domésticos, mais do que nunca, eles são filhos, eles são parte da família. Eles têm um lugar muito importante no núcleo familiar. Mesmo aqueles que as pessoas deixam fora da casa, como um cachorrinho que fica ali para tomar conta da casa, hoje a sua atuação, mesmo que seja de proteção do lar, ela é vista pelos seus donos com muito mais amorosidade do que antigamente, ok? Antigamente, os animais, eles eram vistos, né, como, desculpem-me fazer esta comparação, mas eles não eram, talvez até eram melhores do que aqueles escravos que antes existiam, né, por este mundo afora. Alguns sim, mas outros eram só considerados como objetos, propriedades de seus donos. Hoje, com a evolução do pensar, dos sentimentos que a humanidade tem, hoje os animais são vistos de uma forma diferente.
Estamos falando dos domésticos? Estamos. Mas se vocês observarem aí pelo mundo afora, e vocês se surpreendem muito com isso, em quantos lugares as pessoas estão pegando leões, estão pegando tigres, estão pegando jacarés, patos, galinhas, né, e outros tantos animais selvagens para que façam parte dos seus lares como animais domésticos. Ok. E aí, o que acontece com estes animais que vão para o plano espiritual? Lembrem-se, os animais, eles são seres orgânicos. Se são seres orgânicos, eles desencarnam, né? Para a tristeza de muitos, a maioria deles tem poucos anos de vida. Um ser humano tem aí a base de, vamos botar por baixo 60, por alto uns 90, 100 anos, e um animal hoje, por exemplo, apesar da medicina veterinária ter avançado muito, ainda assim não consegue fazer com que um cachorro ele sobreviva 40 anos. É muito, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que tem cachorro na sua vida, ela, durante toda a sua vida ela acaba vivenciando uma, duas, três, entre aspas, perdas, né, de seus animais de estimação. E a dor? E a dor. Se nós temos um animal que amamos profundamente, e este animal se despede e se vai, o que acontece com aqueles que ficam? Mesmo sendo espíritas, existirá a dor daquele afastamento temporário, né? Haverá o luto que precisa ser vivenciado. Entenda o que eu acabei de falar, precisa ser vivenciado. Por quê? Porque o luto ele só é sentido por quem ama. E se nós amamos, precisamos deixar que os nossos sentimentos eles sejam honestos, que nós possamos enfrentar o momento. Por quê? Porque este momento serve para a humanidade ou para aqueles que têm este amor pelos animais, é um aprendizado, é um conhecimento adquirido, é mais uma experiência onde você vai ter que lidar com este afastamento, ok? O que nós não podemos fazer é sofrer em demasia. E por quê? Bem, o que acontece com um animal que ele acaba desencarnando e sendo doméstico, ou seja, tendo uma relação muito próxima com o ser humano? Este animal doméstico, quando ele desencarna, na maioria das vezes, o desencarne dele é assim. Nada o segura, entre aspas, né? Lógico, precisa haver o corte dos cordões, né, que os ligam à matéria, mas é tudo muito rápido, por quê? O que faz com que muitas vezes o desligamento de um ser humano demore mais? São as suas culpas, são as suas âncoras emocionais que o prendem o seu corpo material ou os bens materiais que aqui se encontram, ou as pessoas que aqui se encontram no plano material. E o animal? O animal ele tem o seu vínculo aos seus donos, mas eles não têm culpa, eles não têm nada que nós pudéssemos dizer que o vincularia karmicamente a essa existência que ele acabou de, entre aspas, abandonar. Então, se nós sofremos e sofremos em demasia, a nossa energia com este animalzinho faz o quê? Pode fazê-lo sofrer. O que mais um animal doméstico ele faz? Qual é a grande missão de um animal doméstico, gente? Vocês sabem?
Uma das grandes missões de um animal doméstico é agir pelo outro e aprender. Claro que isso não é algo consciente. O agir pelo outro é instintivo e emocional. E o aprender faz parte da escala evolutiva. Ok? Se vocês não estiverem entendendo, por favor, perguntem. Mas este animalzinho tem como prioridade, mesmo os gatos, tá? Aqueles que estão pensando no gato, que é muito individualista, mesmo os gatos também têm este propósito. Então, quando vocês pensam que no momento do desencarne deles, eles vão sentir a vinculação, a emoção, o sofrimento em demasia de cada um dos seus tutores, eles podem se sentir presos ao ambiente doméstico. Ah, mas eles não têm proteção espiritual? Não viriam aqueles que protegem os animaizinhos, os servidores do nosso Francisco de Assis? Claro que tem. Mas eles sentem. E muitas vezes, o que acontece? Para estes animais, pode haver uma autorização para eles se manterem um pouco mais no ambiente doméstico, por causa de todo esse sofrimento que está acontecendo ali. Ou seja, vocês já pensaram? Existe uma pessoa que vocês amam muito, que está presa num presídio, está presa. Vai ficar presa durante 20 anos. E no momento em que vem a carta de alforria, aquela carta que ele vai sair do presídio, em razão do sofrimento daqueles que ele ama, ele se mantém ali preso. Será que isso é amor? Da parte daqueles que o amam? Acho que não, né? É só ignorância. A ignorância de não sabermos que às vezes a gente pode trazer um pouco de desconforto e sofrimento àquele ser que ficou tanto tempo ao nosso lado e nos deu tanto amor e carinho e proteção, ao ponto de nós chorarmos quando eles se vão. Percebem? Sim, Jeane. Boa noite. Nosso amigo Argel quer fazer uma pergunta, pode ser? Argel, pode sair do mundo e fazer sua pergunta. Aqui está falando aí do animal na hora da partida, né? E sim, eu já tive vários cães, né? E um deles, ele ficou doente mesmo. E nós internamos ele para o hospital, ser assistido, recebeu remédio, aquela atenção toda, né? E a melhora era lenta, muito lenta, né? Coincidência, o animal ele teve cardiomegalia, né? Problema do coração. Então não tinha jeito, era questão de esperar e torcer para que, né, não houvesse muita dor, muito sofrimento. E visitava, a gente passava lá na clínica, lá, via o cão. E um dia, num sábado, meu filho e eu fomos visitar, né? Vamos lá ver o Conan, né? E chegando lá, para nossa surpresa, era um pátio, o cão levantou e veio todo contente, todo alegre, né, nos receber. Aí, opa, que bom, né? É isso que a gente quer, ver o animal bem forte, para a gente retornar com ele para casa, né? Qual foi a nossa surpresa quando, no domingo pela manhã, recebemos a notícia que ele tinha desencarnado? A pergunta eu sempre ouvi falar que os animais têm a melhora da morte, parece que dá uma melhorada,
interagir com o dono, trocar aquelas últimas alegrias, né? E depois ele parte. Então, são duas perguntas em uma só. O animal sente a hora que ele realmente precisa partir e há essa coisa da melhora da morte, talvez até para trazer um alento, uma despedida mais alegre com os seus donos? Argel, nós temos que lembrar que o animal, ele interage muito com o plano espiritual. Ele tem uma visão aberta para o plano espiritual. Então, afirmar que o animal ele sabe a hora de sua morte, talvez seja uma afirmativa muito racional, sabe? Para um animal que é inteligente, para um animal que tem o seu início, o seu princípio de livre-arbítrio, mas que ele não teria essa visão, como nós temos, de que a gente vai desencarnar, ok? Eu só quero colocar essa ideia para a gente não fazer uma certa confusão. Mas o animal sabe, ele sente que algo está ficando diferente. Ele sente a ideia de que talvez ele vá ter que se ausentar daquele ambiente onde ele se encontra, sabe? Que ele vai ter agora uma nova missão, uma outra proposta, uma coisa dessa forma, ok? E isso se ele estiver doente, ok? Porque é claro que existem, como qualquer ser orgânico, se acontecer, por exemplo, um acidente, o animal estiver dentro de um carro, aconteceu um acidente automobilístico, este animal não vai ter, assim, na sua consciência, eu vou desencarnar dentro deste carro. Entende o que eu quero dizer? Bem, quando você fala sobre a ideia de que o animal ele tem uma sensação de afastamento, sim, muitos deles têm. Como muitas vezes nós também temos como ser humano e não identificamos como tal, ok? Isso também pode acontecer. Quantas vezes nós temos uma sensação de que nós, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas até falam, né? Nossa, fulano, ele parecia que ele sabia que ele ia embora, né? Então, muitas vezes a gente tem uma sensação, só que a gente não sabe o que significa essa sensação. Os animais também têm essa sensação, ok? Agora, a segunda pergunta eu esqueci, desculpa. Porque eu sempre ouvi falar que a questão da melhora, ele vai melhorar Ok, e depois vai morrer, ok. desencarnar. Bem, A o que melhora da morte. o que acontecia com os animais antes? Quando os animais eles não eram importantes para o ser humano, não havia necessidade dessa melhora momentânea, né? Por quê? Porque o ser humano ele não sofria com o processo e não agarrava, sabe? Não segurava aquele ser ao seu lado. Hoje em dia, como os animais, eles estão muito próximos do ser humano, e aí estamos falando, né, destes domésticos, e domésticos eu não estou dizendo não selvagens ou não, porque, como eu disse, hoje as pessoas pegam até leões, jacarés e tantos outros animais aí, de natureza mais selvagem como domésticos, mas como o ser humano hoje ele está se importando, estes animais que possuem tutores e que sofrem muito com o seu processo, né, que sofreriam muito com o seu processo de desencarne, eles teriam, sim, em muitas situações, essa melhora. Para quê? Para que o ser humano ele se desprenda um pouco, ele se despreocupe um pouco do estado de saúde daquele seu animalzinho, para que este animal ele consiga, sentindo-se mais liberto dessas ligações emocionais, ele possa ir, e aí sim, ser levado para onde ele precisa ir, e não sentir tanto a vinculação do sofrimento do seu tutor, que aqui ficou. Respondi? Ok. Alguma pergunta, Jeane? Não, ok. Bem, mas vamos lá para o plano espiritual, né? Posso fazer outra Assim, pergunta?
É porque você, quando começou a responder, você colocou que os animais interagem muito com o plano espiritual, não é isso? Então, aí eu lembrei que tem assim, às vezes o cachorro ele começa a latir como se estivesse vendo alguma coisa. E tem relatos também o cavalo vai correndo, daqui a pouco ele para instantaneamente, né? Eu vou perguntar, não sei se você vai falar, eu vou perguntar, e se não for, por favor, desconsidera. Animal tem mediunidade? É uma pergunta interessante quando você faz essa vinculação à mediunidade, né? Eu não consigo, vocês me perdoem se isso for mediunidade, eu dizer que não é. Mas é porque a partir do momento em que você, com sua própria natureza, você com a sua sensibilidade, né, que o animal tem, e que está sempre nesses dois planos, eu não sei te dizer se a gente poderia chamar de mediunidade. Se for, ok, eles têm. Mas é esse processo que é muito natural para eles, né? O cachorro, os gatos, todos os animais em geral, que têm muito dessa. Eu acho que eu não consigo agora, neste momento, retirar qualquer animal deste parâmetro. Todos eles têm uma natureza mediúnica, né? de estar nestes dois planos, de estar no plano material, mas interagindo com o plano espiritual. Se é mediunidade, ok, eles têm. Se é simplesmente a sua própria natureza, a sua forma, né, de vivenciar a sua existência corporal, ela é natural, ok? Lembrando sempre que estes animais, eles têm essa vinculação muito forte com o plano espiritual. Por quê? Porque estes animais necessitam de proteção, né? São necessárias proteções mais íntimas em relação a eles, então este intercâmbio, ele é muito mais intenso. Tudo bem? Ok? Posso continuar? Ok. Então, vamos lá. Como nós estávamos dizendo, o animal, ele desencarna e vai para o plano espiritual, que é o tema que nós temos hoje para conversar. E, a partir do momento que este animalzinho vai para o plano espiritual, quem fica aqui no plano material, a sua grande preocupação é o que aconteceu com o meu bichinho. Vocês já ouviram falar que quando o ser humano desencarna, ele sai daqui de um jeito, chega lá do mesmo jeito, certo? Não é assim? Vocês já escutaram? Ou seja, eu desencarno o ser humano, chego lá de ser humano. Quando os nossos animais, eles desencarnam, é da mesma forma. Eles saem daqui cachorrinhos, chegam lá cachorrinhos. Saem daqui gatinhos, chegam lá gatinhos. E em razão da natureza mais frágil de um ser que ele não possui um raciocínio como ser humano, com certeza, ele terá aqueles que os protegerão e os levarão para onde eles precisam ir para, no plano espiritual, terem o seu perispírito recuperado, as suas energias fluídicas recuperadas, para que eles possam retornar no momento certo para novas experiências. Ok? Jeane? Dentro do que você falou da proteção, quando eles estão aqui na matéria, a pergunta foi o seguinte: proteção do quê? Contra a maldade humana? Quem dera que cada animalzinho ele pudesse ter um guarda-costas e que pudesse agir de uma forma muito materializada contra aqueles que quisessem fazer
o mal a este animalzinho. Mas a proteção que nós estamos falando, ela é uma proteção do tipo que o animal ele não precisa vivenciar traumas extremamente duros, os traumas duros, que vão além do que ele precisa experienciar, ok? Então, por exemplo, se nós pensarmos num animal, aonde este animal, ele dentro de um contexto de experiências, vai vivenciar um ato de violência de um ser humano. Este animal, ele poderá ser a sua dor pode ser limitada e não vá além do que ele precisa para a sua própria experiência, para o seu aprendizado, ok? Então, essa proteção que está sendo falado aqui por mim, seria a ideia de que, por exemplo, um animal que estiver sendo torturado, muitas vezes ele terá a sua dor, ele poderá sentir a dor, mas vai ser uma dor muito mais anestesiada, ele poderá vivenciar alguns traumas que nós não podemos aqui nem descrever, porque, infelizmente, o ser humano ainda é capaz de fazer coisas muito feias, né, com os animais, mas, assim, tudo que puder ser evitado pelo plano espiritual para que este animal ele tenha a melhor experiência para o seu aprendizado, mas nada além disso se fará. Ok? Sim, Anderson. Sobre essa questão do animal que desencarna, o Livro dos Espíritos explica isso bem, né, quando ele é questionado, quando fazem essa questão, né, ele fala o seguinte, que o animal ele não é um espírito errante, né, porque o espírito, para que ele seja errante, ele precisa pensar, né, e ele é errante por sua livre e espontânea vontade, por sua escolha, né. O animal ele não tem consciência de si próprio, então há uma espécie de classificação da energia desse animal e prontamente essa energia é utilizada para o trabalho, né? Não existe, então, essa relação dele com outros seres enquanto ele está no plano espiritual. Isso é uma questão que está lá no Livro dos Espíritos. Sim, Anderson. E o Livro dos Espíritos, se vocês quiserem saber, é só vocês procurarem, é o capítulo 11, no capítulo dos 3 reinos, vocês podem ler, ele também é bastante rico nestas informações. Mas eu preciso lembrar a vocês o seguinte, da mesma forma que o ser humano ele evolui, os animais também, ok? E quanto mais o ser humano evolui, estes animais que estão ao seu redor evoluem também, por quê? Porque eles aprendem com o ser humano, ok? Então, se nós colocarmos dessa forma, nós temos que lembrar, por exemplo, hoje, para vocês isso está muito visível, de animais que conseguem sair de suas gaiolas, cachorros que escalam paredes, isso aqui é algumas coisas que estou lembrando, né? Animais do tipo burros, que eles observam como melhor passar pelas suas cercas. Estou mentindo? Vocês já viram isso? O que isso significa? Isso não significa evolução? Isso não significa que estes animais eles estão evoluindo na sua inteligência? Ou vocês acreditam que isso é só uma repetição de ação? Existe um pássaro que parece, é um pássaro negro, parece uma gralha, mas não sei exatamente qual é o nome, né, da sua espécie, que ele, por exemplo, a partir do momento que ele vê alguma coisa, ele aprende. Então, se você mostrar para ele como ele sair de qualquer coisa, ou ele fazer alguma coisa, ele faz.
Ele aprende, ele repete. Mas ele repete porque ele está simplesmente repetindo ou ele aplica no momento certo aquilo que ele aprendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer para vocês? Então, no momento em que você chega e você afirma que os animais não são errantes, eles realmente vão para o plano espiritual e reencarnam muito rápido, isso também já está mudando. Os animais hoje, eles ficam mais tempo no plano espiritual. Os animais hoje, eles já demonstram uma interação no plano espiritual maior do que vocês veem a interação que estes animais têm no plano material. Dependendo da situação, vocês veem nesses animais um tipo de comunicação espiritual que não se via nesses animais alguns séculos atrás. Por quê? Porque não tinha essa evolução ainda. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, no plano espiritual, por exemplo, já existem, vamos colocar assim, irmãos espirituais que já conhecem, já começam a entender a linguagem destes animais, mesmo que primitiva, mas eles conseguem entender a linguagem desses animais. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, como nós podemos dizer que estes animais, eles não têm uma função efetiva neste plano material e no plano espiritual? Se no plano material hoje eles têm uma função e está sendo uma função essencial para muito ser humano, vocês imaginam no plano espiritual. Se no plano espiritual tudo é muito mais avançado. Estão me entendendo? Espero que sim. Fale, Jeane. Temos duas perguntas. A primeira é a seguinte: tem alguma hierarquia evolutiva determinada entre as espécies, como de animais selvagens para animais domésticos, ou não existe uma ordem necessariamente, e eles podem pular etapas, como de cachorro para gato ou gato para cachorro? A pergunta é, existe, né, na medida em que eles vão reencarnando, existe essa evolução ou não, hierarquia? Eu entendi a pergunta. O que eu achei estranho foi a hierarquia entre gato e cachorro, que foi colocada na pergunta, né? Como assim? O que vocês estão imaginando? Que o cachorro está hierarquicamente mais, né, mais em patamar mais elevado do que o gato? A dona de um gato aqui está meio, né, tá meio estressada aqui com essa pergunta. Mas brincadeiras à parte, olha, já estão defendendo os gatos aí no chat. Mas brincadeiras à parte, sim, existe uma hierarquia, sim, no reino animal. Existe essa hierarquia, por quê? Porque nós temos que pensar que no reino animal existe aquilo que se fala de consciência coletiva. Então, quanto maior os integrantes de uma consciência coletiva, ou seja, quanto maior o número de integrantes de uma espécie que vive nesse coletivo, menor estaria na escala evolutiva. Então, pensem nos insetos. Formigas. Não, é sério, Jeane. Então, a formiga que vive naquele coletivo, a consciência coletiva delas é imensa. Por isso que vocês veem, parece que está todo mundo trabalhando junto. Por quê? É uma consciência coletiva deste grupo, né? E quanto maior o animal vai se tornando, mais claro que isto é só uma, vamos colocar assim, é só uma referência, tá bom? Porque cada situação é uma situação, mas quanto maior vai se tornando o animal, menos coletiva é essa energia, apesar de essa energia coletiva ela existir em todos os reinos, inclusive no nosso querido reino hominal, ok? Então, o ser hominal também vive numa consciência coletiva, tudo bem que são todos teimosos, então, muitas vezes não existe muita... Mas é verdade, então, muitas vezes não existe aquela ideia de um trabalho bem organizado,
mas ainda assim essa consciência coletiva existe, ela não acaba, ela está em todos. Mas quanto maior é aquela coletividade, então vamos pensar nos insetos, é muito fácil você ver isso nas formigas, né? Porque elas trabalham, é um trabalho fantástico, a gente gostaria que muitas das coletividades pudessem agir daquela forma, mas é por causa dessa consciência coletiva. Então, existe sim uma hierarquia que, a princípio, né, apesar da gente achar que, se nós analisarmos bem, o ser humano deveria estar na última ponta, né? Todos os animais aqui em cima e o ser humano aqui, porque parece que, às vezes, o ser humano ele é muito mais irracional do que os demais animais, mas o ser humano estaria naquela pirâmide, ele estaria no topo, e aí vai se diminuindo, né? Quanto maior a consciência coletiva, estaria mais na base dessa pirâmide. Ok? Então, sim, existe uma hierarquia. Teve outra pergunta? Tem mais duas, você quer dar uma continuidade, eu faço depois, não? Não, pode falar. Os egípcios antigos tinham consciência de que o gato tem abertura para o mundo espiritual, por isso tinham um cuidado todo particular com ele e o admiravam tanto? Os egípcios, eles eram um povo muito espiritualizado. Não vou afirmar elevado espiritualmente, eu falo espiritualizado, que é diferente. Eles eram um povo muito espiritualizado. E essa sensibilidade do gato, ela é impressionante, né? O gato, ele tem uma sensibilidade, ele trabalha com as energias, ambiente, energias daquelas pessoas que estão ao seu redor com muita propriedade. Mas nós podemos imaginar o quanto este entendimento dos egípcios, ele também era deturpado. Por quê? Porque o que o egípcio fazia quando ele ia desencarnar? Ele matava o gato para o gato continuar com ele. Então, assim, sim, ele tinha a ideia de que este gato era um objeto, como se fosse uma chave, para que este egípcio pudesse chegar no plano espiritual com um protetor espiritual, que era como muitas vezes eles encaravam este gato, né? Então, assim, eles eram muito espiritualizados, mas não muito moralmente espiritualizados. Então, às vezes, as tradições egípcias, elas eram muito mordazes, né? Porque, principalmente, quanto mais rico fosse o egípcio, mais pessoas morriam com ele, né? Eram sacrificadas com esta pessoa. Mas a gente vai evoluindo, graças a Deus, a humanidade vai evoluindo, vai percebendo essas superstições, que muitas vezes as superstições elas têm uma base de verdade, mas que vão sendo deturpadas pela ignorância, né, do ser humano. Então, sim, os gatos eles eram importantes porque eles tinham este conhecimento, né, desta propriedade que o gato possui. Realmente é uma propriedade, um dom diferente, por exemplo, do cachorro. O cachorro não tem com tanta essa característica do gato, não, o cachorro, por exemplo, não possui, mas cada um faz o seu papel, cada um da sua forma, ok? Então, respondido. A última, por enquanto, para você dar continuidade, é a seguinte: quais são as consequências para o ser humano que maltrata os animais? Vocês não vão me deixar chegar no plano espiritual, né? Mas tudo bem, vamos responder. Eu acho que vocês já puderam observar, né, pela minha carinha, que as consequências não são boas. Por quê? Porque o espírito ele tem consciência. E na maioria das vezes, quando nós
chegamos no plano espiritual e nós nos deparamos com as nossas ações frente a um ser que, a princípio, ele poderia ser considerado um bebê, a consciência, ela fala muito alto. E a culpa, ela muitas vezes domina este espírito. Se vocês me perguntarem assim, e vai ser punido? Vai, pela sua consciência. Vocês, mais do que ninguém, sabem que o grande juiz de todos nós é a nossa consciência. E ela não esquece. Nós temos, como seres humanos, que já chegamos a um patamar evolutivo razoável, nós temos dentro de nós a certeza do nosso papel como tutores desses animais. É claro que, da mesma forma que a lei ela incide sobre cada filho de Deus, segundo o entendimento que ele possui, isso também acontecerá com aquele que maltrata um animal sem a devida consciência. Mas ainda assim, isto é levado pela sua consciência para um nível de culpa que pode escravizá-lo por um bom tempo nas regiões umbralinas ou trevosas. Ou seja, nosso maior carrasco somos nós mesmos. Principalmente por quê? Porque muitas vezes a gente faz isso quando a gente ainda é pequeno. Então, né, tem aquelas crianças que pegam os estilingues da vida, né, e tal, e aí depois, quando se tornam adultos, eles descobrem que eles não podiam ter feito isso. Se, como adultos, eles não trabalharem isso bem, bons entendedores de que eles faziam isso pela sua ignorância, bons entendedores de que eles não deveriam continuar com essa mesma visão deturpada, quando chegam no plano espiritual, tudo isso está mais tranquilo. Agora, estou falando aqui de brincadeiras feitas por crianças arteiras, né? E os caçadores? E aqueles locais onde é permitido se caçar? Por diversão. Não estou falando, gente, daqueles que caçam para sobreviver, para poder comer. Não é isso. Estou falando daqueles caçadores que matam por diversão. Que matam e depois largam a carcaça ali. Que matam só porque querem a pele ou querem o marfim. São esses que a lei divina incide de uma forma muito mais incisiva em razão destas pessoas que tinham a obrigação de proteger e que estão aniquilando por diversão. Entendem? Então, o grande julgador do ser humano é a sua consciência. E ela é implacável a nos levar a enxergar os nossos equívocos. Eu sei que agora a maioria de vocês vai pensar 2 vezes antes de pegar qualquer insetinho da Jeane, né, Jeane? Né, vocês vão pensar 2 vezes, né? Já vai estar todo mundo jogando fora os inseticidas da vida, mas também não é assim, tá bom? É claro que, a partir do momento que vocês precisam salvaguardar o ambiente de vocês, né, daqueles que poderiam estar trazendo um prejuízo aos ambientes de vocês, algumas ações vocês podem tomar. Mas antes de qualquer coisa, lembrem do seguinte: se vocês estão tendo insetos em casas ou aqueles roedores em suas casas, possivelmente é porque há necessidade de uma limpeza física e espiritual. Acho que meia palavra já basta para entender isso, né? Então, antes de vocês pensarem, ok, se tiver muita coisa, talvez vocês precisem contratar um detetizador, mas depois disso,
mantenham a casa de vocês limpas, não só no âmbito físico, como no âmbito espiritual, que vocês vão ver que esses animais não vão entrar na casa de vocês. Tudo bem? Jeane, mais alguma coisa? Tem mais uma, mas você quer dar continuidade? A gente não está deixando... Pode perguntar. Tem até a ver com o que você acabou de colocar, a questão dos caçadores, mas não no, né, aquele que mata para se divertir. A pergunta é o seguinte: como lidar com os nossos sentimentos em saber que provocamos a morte de um animal para nos alimentar? Eu acho que a pergunta ela precisa começar a dizer o porquê de você se alimentar com um animal, né? Se hoje você se alimenta porque você sente que o seu organismo ainda não está preparado para você abandonar esse tipo de alimento, que você possa fazer isso com consciência e fazer a sua escolha consciente. Se hoje você olha e já percebe que não há necessidade de você se alimentar com esse tipo, né, de alimentação, faça suas escolhas para ir abandonando devagar. Durante um tempo, os animais, eles serviram à humanidade, alguns, né, animais serviram à humanidade para isso. Mas a humanidade, ela está evoluindo organicamente também para que não haja necessidade no futuro de que o ser humano ele precise se alimentar dos seus irmãos. E eu não gosto de chamar de inferiores porque eu não os considero assim. Mas cabe também à própria humanidade ir se distanciando desse tipo de alimento. Então, por exemplo, se hoje você faz uma pergunta como essa, é porque algo já está te incomodando. Quem fez a pergunta, né? Algo já está incomodando. E se já está incomodando, significa que o seu próprio espírito já está questionando a sua necessidade de você se alimentar desta forma. Ah, mas eu gosto. Ok, não tem problema. Quem sabe, de repente, você não pode ir diminuindo devagar. Sabe por quê? Porque uma coisa vocês podem ter certeza. Dependendo da sua forma, da sua proposta de vida, talvez você demore um pouquinho mais de tempo do que outras pessoas para você desagarrar desse tipo de alimentação. O seu organismo ele não se adapta tão bem sem a proteína animal. Mas o que é você vivenciar com um organismo que ele não se adapta tão bem sem a proteína animal? Às vezes, em vez de você comer todo dia carne, você poder comer 2 vezes por semana, 3 vezes. Se você não consegue ficar sem um churrasquinho no final de semana, então coma 2 vezes no meio da semana e uma no final de semana, ou uma vez no meio da semana, outra no final de semana. Não existe aqui ninguém a condenar vocês. Lembrem-se, somos todos portadores de livre-arbítrio. Mas o problema é o quanto a nossa consciência vai nos cobrar isso depois. Do tipo assim, poxa, falei com você, eu não queria mais, isso não era para ser feito, essa existência era para eu largar. Coisas assim, que de repente seu espírito já está falando com você há um tempo, vamos largar, não vão comer tanto. Por quê? Porque às vezes você pode levar 1, 2, 3 existências para você poder parar, em razão daquela postura que você sempre teve de ser muito carnívoro. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo para vocês, né? Mas se vocês sempre foram pessoas muito carnívoras, numa existência você parar imediatamente faz com que seu organismo ele fique debilitado. Isso pode acontecer. Então, às vezes, você terá que ir diminuindo devagar. Mas observe o que o seu coração pede.
Observe aquilo, sabe, as ideias que chegam a você dizendo que seria melhor para você. Tudo bem? Respondi? Posso continuar? Meu apoio quer falar alguma coisa? Sobre churrasco? Pegar o meu apoio no pé aqui agora. Tem só mais Mas, uma pergunta, mas eu vou deixar você falar mais um pouquinho, Ok. aí depois eu falo. ok. Bem, então vamos lá. Nós estamos falando sobre os animais no plano espiritual. Estes animais, eles chegam no plano espiritual, normalmente com muito mais liberdade do que nós, seres humanos. O que seria essa liberdade? Nada que os escravize a regiões umbralinas, por exemplo, e trevosas. Por quê? Porque estes animais, eles não estão vinculados à lei de causa e efeito. Eles, quando eles vivenciam sua vida no plano material, este ser, né, divino, que são os animais, eles vivenciam a sua vida através dos seus instintos para que eles possam aprender provas, com as provas, ele possa ir crescendo para chegar até o fatídico reino hominal. E vivenciam as provas, mas eles não vivenciam as expiações, porque eles não têm. Eles não têm porquê, né? Quem é que vivencia as expiações? Quem tem o livre-arbítrio. Faz suas escolhas, se equivocam, criam débitos interiores, e aí eles precisam vivenciar expiações para que ele sinta que está quitando os seus débitos, ok? Os animais não sentem isso. Então, para onde é que vão os animais? Isso depende. Depende do quê? Como disse o meu apoio, muito acertadamente, os animais não são seres errantes, ok? Por que não são seres errantes? Não dá para ser um ser errante se você não tem o raciocínio, uma inteligência mais elaborada. Mas, então, os animais, eles sempre estarão na proteção daqueles que são responsáveis por este reino. Tudo bem? Então, são irmãos espirituais dotados de um conhecimento vasto sobre este reino e que estão no plano espiritual a protegê-los. Normalmente, esses animais, eles são levados para colônias que poderiam ser chamadas de... Travei a palavra. Tipo... Ai, meu Deus, como é o nome? Vamos colocar colônias que têm como função recepcionar os animais. Então, hotéisinhos, creches, como vocês quiserem chamar, não é assim que se chama no plano espiritual, mas juro, me deu um branco agora, eu não consigo lembrar o nome. Mas cada colônia dessa, ela tem vários nomes, ok? São nomes muito sugestivos, né? Como vocês veem, às vezes, aqui no plano material, nomes de hotéisinhos muito sugestivos, lá também tem estes nomes bastante sugestivos no plano espiritual. Então, estes animais, eles são levados para essas colônias, são colônias vastas, são grandes. Se para vocês terem uma ideia, uma colônia, ela pode chegar ao ponto de ter o tamanho, por exemplo, de um estado aqui do nosso país, do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, para vocês verem o tamanho vasto desta colônia para recepcionar estes animais. Por que são tão grandes assim? Porque o animal precisa de espaço. Concordam? Além do mais, pensem, as colônias, elas não são divididas propriamente no tipo de animal. Ela recebe vários tipos de animais, e aí vocês pensam, não dá muito para você juntar gato com cachorro. Hoje dá, graças a Deus, pela evolução, muitos cachorrinhos ficam junto com gatinhos, mas dependendo da natureza deste cachorro, se ele não gostar de... Gente, se ele não gostar de gatinhos aqui no plano material, não vai gostar de gatinhos no plano espiritual. Lembram que eu falei? Chegou, saiu do plano material, chegou no plano espiritual da mesma forma. Então, o que você faz?
é como se fosse um enorme zoológico natural, uma enorme reserva, né? Cada um na sua zonazinha, dependendo da situação, pode se misturar com outros tipos de animais, claro, mas que não tenha nenhum tipo de animosidade. Imaginem, por exemplo, uma colônia da África, que coisa linda que não é. Pensem, olha, é maravilhosa a colônia da África, porque vocês imaginam como não é ali você colocar os animais selvagens, a vastidão que não é esta colônia, para que estes animais se sintam bastante confortáveis. Mas lembrem-se, quanto mais selvagem um animal, mais rápido ele volta. Então, por exemplo, por que então tem uma colônia? Porque você precisa tratar destes animais também, ok? Então, a colônia ela serve para quê? Vamos pensar na África, aconteceu um incêndio. Na África, você vê muitos animais individualizados. Lembram daquela consciência coletiva que se fala? Ok, lá nós temos bandos, né? Zebras, gnus, você vê isso nessa consciência coletiva, mas são animais que a sua individualidade ela já está mais acentuada. Então, estes animais em que a sua individualidade está mais acentuada, no incêndio, por exemplo, ele sente com muito mais intensidade o incêndio do que um animalzinho pequeno, onde a coletividade é maior, onde você consegue desencarnar mais rápido este ser, essa criatura de Deus. Estes maiores, não, estes maiores, a sua desencarnação é um pouquinho mais lenta do que estes menores. E por que isso acontece? Porque o animal, como grande aprendizado que ele tem quando ele reencarna, é ele ir aprimorando os seus instintos para ir chegando à intuição que vai precisar no plano hominal, lembra? Então, ele vai aprimorando os instintos, quanto maior ele vai se tornando, mais o seu instinto vai ficando apurado também. Mas também é o aprendizado pela dor. Não estou falando sofrimento, gente, estou falando de dor. Os animais, eles aprendem pela dor. Então, por exemplo, um animal que, de repente, ele foi capturado, ele é um herbívoro, foi capturado por um carnívoro, na próxima existência, essa experiência dele, ele servirá para ele poder se safar mais rápido do carnívoro. Ele saber fazer alguma coisa a mais do que ele não sabia numa existência anterior. Tudo bem? Está dando para entender? Nossa, vocês estão com uma carinha que eu acho que eu não estou ensinando nada para vocês aqui hoje. Está todo mundo meio desesperado, assim, ó. Por favor, anotem o horário que eu estou falando isso para a gente cortar, né? Para vocês não serem dedados nessa, né? Ó, são 9h04, hein? Para cortar o que eu acabei de falar. Que Nossa Senhora da Penha. Mas vamos lá. Deu para entender até agora? Aí vocês podem chegar e falar o seguinte: meu Deus, mas então significa que o que eu achava que o animal não sofria tanto, né, com essas coisas, então quer dizer que ele sofre? Gente, sofre, mas não sofre exacerbadamente, ok? Então, se vocês observarem, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas vocês já notaram que, por exemplo, é claro que um cavalo, ele sente o chicote que bate nele, ok? Ele sente. Mas a sensibilidade dele para o chicote é muito menor do que o ser humano tem. Tudo bem? Então, ele sente, mas normalmente a sensibilidade do animal, ela é diferente da sensibilidade do ser humano. Tanto isso é verdade que em algumas situações, por exemplo, os veterinários, eles fazem cortes no animal sem anestesia em razão dessa, entre aspas, insensibilidade que ele tem. Tudo bem? Então, o que significa isso? Por que ele tem tanta essa acentuada, essa anestesia natural, né?
do seu corpo. Não é que ele não sente, ele sente, gente, mas por que que ele parece que ele é mais anestesiado que o ser humano? Exatamente porque existe essa hierarquia, onde você pode ser a caça, um dia você é o caçador, outro dia você é a caça, né? Então, muitas vezes, você, por exemplo, que é uma zebra, naturalmente você seria o quê? O alvo de um carnívoro na África. Então, no momento em que você é pego, você não sente como um ser humano sentiria se ele fosse o alvo desse carnívoro. Deu para entender? Então, como isso é importante, a dor é importante no plano material, essas experiências, essas provas que fazem com que este animal ele vá sempre depurando mais os seus instintos, vai tendo uma inteligência que vai se apurando também um pouco mais. Isso tudo faz parte do seu processo de crescimento no reino nominal. E aí, neste momento, como essa dor ela é importante para esses animais que têm essa individualidade maior, isso faz com que eles vão crescendo e vão passando pelos estágios do reino nominal até chegarem no reino hominal. Tudo bem? Fala, Giane. Tem 3 perguntas, 2 delas são relacionadas ao animal já no plano espiritual, outra é ainda, né, ligado a uma questão material. Você quer que eu fazer na ordem ou você quer que seja o que está na... Então, vou seguir a ordem. Tá, vou seguir a ordem que a pergunta chegou. Quando você estava falando da questão dos animais ainda no plano material, né? A questão até você comentou do ser humano que maltrata, e veio essa pergunta que é o seguinte: e como fica o animal que é criado em cativeiro somente para ser abatido? Há propósito na vida dele? Vamos tentar jogar para a vida humana, para ficar mais fácil vocês entenderem. Existem algumas vidas, tipo um ser humano que nasce completamente deficiente, completamente parado, vocês olham para a pessoa e falam, para que essa pessoa está aqui? E a gente, enxergando a sabedoria e a misericórdia divina, a gente sabe que existe um propósito. Até que nós tivemos a oportunidade de entender que aquele espírito ele pode estar ali, e ele está ali aprendendo que aquela, entre aspas, prisão faz parte de um processo de depuração espiritual. Até aquele momento, até a gente descobrir isso, a gente duvida dessa misericórdia divina. Bem, se hoje a gente consegue enxergar isso num ser humano, vamos tentar enxergar isso num ser animal. Apesar de nós olharmos e pensarmos que estes animais, por estarem ali, contidos, às vezes, numa baía, contidos numa granja, né? No local onde eles são armazenados, a gente achar que não existe propósito, existe sim. Existe porque, se nós pensarmos nessa granja, por exemplo, nós podemos pensar nesta consciência coletiva, que ela está sendo acionada e existe um aprendizado coletivo com o contato com o ser humano. Da mesma forma que nós podemos pensar isso nos bovinos, equinos e outros tantos, que hoje muitas vezes são colocados dessa forma por interesses humanos. Na maioria das vezes,
aquela individualidade ou aquela força, né, vital, aquela alma deste animal que é colocada nesta experiência, ela pode ser colocada nessa experiência 1, 2 vezes, 3 vezes no máximo, e não mais ser colocada ali. Por quê? Porque 1, 2, 3 vezes no máximo ela aprendeu o que precisava aprender. Entendem? A gente não consegue, às vezes, em razão da nossa limitação, não só visual, como intelectual, nós temos uma limitação muito grande de enxergar os propósitos divinos. Mas se foi há tão pouco tempo que nós descobrimos que a gente não deve matar alguém só porque este alguém não se comunica conosco, porque este espírito está aprendendo, que a gente não deve fazer uma eutanásia porque isso faz parte do processo de crescimento deste espírito, ou outras tantas coisas que nós estamos descobrindo a cada momento, né, que temos informações mais detalhadas sobre a humanidade, nós vamos ter a oportunidade, talvez, de compreender um pouco mais para frente, o porquê de tudo isso, o porquê que os animais tiveram que se submeter a essa nossa irracionalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que lembrar, para que a gente não se coloque numa posição de bandidos, de criminosos, ponto, acabou, que o ser humano, ele teve o boom da sua inteligência quando ele começou a comer carne. Então, não pensem que isso também não fazia parte da evolução do ser humano, ok? Mas, como eu disse, e eu vou repetir neste exato momento para que vocês não se fixem só no que eu acabei de dizer, em nossa evolução, a nossa proposta é não mais comermos os nossos irmãos, a quem nós temos que proteger, ok? Mas isso se dará seguindo o livre-arbítrio da humanidade e dentro de um contexto de conscientização de cada um de nós, ok? Jeane? É que chegaram algumas perguntas aqui, mas espera aí, deixa eu fazer as que já estão aqui. Você comentou sobre a colônia, né, em que esses animais são recebidos. A pergunta é o seguinte: nos livros que são psicografados, muitas vezes em descrições de pessoas que chegam ao plano espiritual, que às vezes tem a descrição dela no jardim, e aí descreve passarinhos, borboletas, esses animais descritos são animais que desencarnaram? Sim e não. Como assim, sim e não? Porque é o seguinte, lembram quando eu falei que, às vezes, se os animais, hoje, eles têm um papel importante para a humanidade encarnada, como não seriam importantes para a humanidade desencarnada? Então, muitas vezes, esses animais, durante um tempinho, eles ficam, sim, em algumas, vou botar assim, em algumas colônias, em algumas cidades, em alguns hospitais, até para terapia, né? Em alguns centros de terapia, estes animais também podem ser utilizados, como forma de auxílio a irmãos que, em razão do seu amor pelos animais, eles têm uma recuperação mais rápida, ok? Mas por que eu estou dizendo não? Porque em algumas situações, por exemplo, borboletas, né? Em algumas situações, essas borboletas podem ser construções mentais, né, dos habitantes deste lugar, por causa dessa terapia, como é que eu vou chamar? Embelezadora,
Por exemplo, se vocês chegam num jardim onde vocês têm flores que são construídas pelos habitantes daquela cidade, que servem com um propósito terapêutico, que serve com um propósito de harmonização do ambiente, as borboletas, elas não fazem parte deste mesmo ecossistema? Então, em algumas situações, essas borboletas, elas podem ser a construção mental dos habitantes desta colônia. Mas podem ser borboletinhas, aquelas fontes de energia, né, coletiva, também podem ser usadas se houver necessidade. Tudo bem? Deu para entender? Fala, Jeane. Ainda nós temos 3 perguntas e já foi encerrado. Então, são as 3 últimas. Ainda dentro dessa questão deles no plano espiritual, a pergunta foi, o que eles comem? Eles bebem água no plano espiritual? Bebem e comem também. Porque nós temos que pensar o seguinte, eles não são como o ser humano que podem ser convencidos que não precisam comer, não precisam beber, ok? E normalmente, como o animal, ele às vezes vai muito, o que a gente chama de muito rápido, gente, não é desencarnar e voltar imediatamente, ok? Mas o que a gente chama muito rápido é que às vezes pode ser 1 ano, 2 anos, isso é muito rápido, né? Pode ser 6 meses, então isso é muito rápido. Então, para que estes animais eles não percam as suas próprias características, eles comem e eles bebem água. É claro que, né, os animais carnívoros não vão comer carne, né? Não vai ser assim que vai funcionar, é um tipo de alimento que é adaptado a cada um deles, e sim, eles comem e bebem água. Eu estou respondendo rápido do horário. Tá, nós temos mais 2. Existe, você falou da questão da dor, né, que os animais sentem, ou sentem menos. E dentro do grupo dos animais, existe uma diferença em sentir menos dor, como, por exemplo, uma diferença entre peixes e animais de sangue quente? Tem um que sente mais do que o outro? Então, os peixes, por exemplo, eles não têm a mesma sensibilidade que um mamífero, um carnívoro, né? Não tem. Um mamífero, por exemplo, eles não têm. Peixe, por exemplo, ele tem uma consciência coletiva enorme. E quanto maior a consciência coletiva, menos dor se tem. Então, vocês já veem aí a diferença, né? Então, sim, existe uma diferença. Agora, se você me perguntar entre um peixe e outro, um sente mais dor e tal, bem, aí eu diria para vocês que tem também muito a ver com o próprio corpo físico, né? Existem, vou botar assim, para vocês entenderem melhor, um ser humano, existem seres humanos que têm dores físicas maiores do que outros, a sensibilidade diante da dor é mais profunda do que outros, ok? Isso também tem a ver com o seu organismo, uma sensibilidade maior ou menor. Então, a princípio, sim, pode existir diferença entre um animal que sente um pouco mais de dor do que outro em razão do seu organismo físico. E uma última pergunta dentro dessa questão da dor, a pergunta é a seguinte: o animal, então, é resistente à dor porque não tem a necessidade de sentir a dor? Logo, a dor é uma necessidade específica do homem para o seu aprendizado? Não. Eu acho que essa pergunta ela foi feita antes da resposta, né, que eu tinha dado, que o animal ele também necessita da dor. Vocês precisam entender que, se nós pensarmos em dor física, a dor física ela é extremamente necessária ao ser vivo. Ela é extremamente necessária porque a dor física também é uma forma de proteção deste ser vivo diante da vida.
Quando uma pessoa ela não sente dor, o que acontece com ela? Ela vive machucada. Quando uma pessoa não sente dor, ela não percebe se ela mordeu a língua e engoliu o pedaço. Isso é horrível dizer, mas é verdade. O que te impede de você engolir a sua língua? É porque na hora que você morde, dói e você para. Quando você não sente dor, você bota a sua mão numa serra e você não sente. Se você não perceber, sua mão vai embora. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a dor, ela além de ser um instrumento necessário para nosso crescimento espiritual, ela é extremamente necessária para a nossa sobrevivência material. Então, todo todo ser vivo, dentro de um contexto, não estou falando dos vegetais, mas dentro de um contexto no reino animal, todo ser vivo precisa sentir dor, para ele se manter inteiro, ok? Então, assim, a dor ela é necessária para o animal, porque é uma forma do animal ele também perceber, ele crescer para chegar ao reino hominal. Ele precisa da dor para que ele possa compreender, por exemplo, que ele, na próxima existência, em vez dele ir em direção ao seu predador, ele fugir do predador. Porque isso vai ficar inserido na sua memória como ser criado. Ok? Que isso não vai ser perdido. Tudo isso fará parte desse ser, que se tornará um ser hominal no futuro. Tudo bem? Então, assim, a dor, ela é menor no animal, porque, vamos colocar dessa forma, o animal, ele está o tempo todo lidando com a sua... como é que eu vou explicar? Ele está o tempo todo à mercê de ser caçado. Mesmo quando você pensa num leão, vocês têm que pensar que o leão, ele tem outro leão, não é? Se o leão, ele está lá no seu grupo, se vier um mais jovem querendo o grupo dele, eles têm que lutar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, mesmo aqueles que parecem que estão numa escala maior, né, dentro da cadeia alimentar, ainda assim, o tempo todo, eles estão nesse processo de lutas corporais, e aí a sensibilidade desses animais ela é diminuída para que eles possam lidar com essas coisas. Faz parte do processo. O ser humano, no seu início, ele também tinha isso. Quanto mais o ser humano ele foi se aprimorando, menos ele teve a necessidade de ter isso no seu corpo físico. Eu espero que eu possa ter explicado a pessoa que fez a pergunta. Tudo bem? Bem. Então, gente, só para que haja um pouco mais de explicação rapidinho, os animais que se encontram no plano espiritual, eles têm também suas funções no plano espiritual. Os animais, eles podem ser usados em muitas funções no plano espiritual. Então, nós temos, por exemplo, os socorristas, os samaritanos, eles usam muito dos animais quando eles vão nas zonas umbralinas procurar ajudar aos irmãos que lá se encontram. Então, por exemplo, os samaritanos, eles têm muitos animais, como, por exemplo, os cachorros, que os auxiliam na busca, né, destes irmãos que muitas vezes se encontram em cavernas, se encontram em vales muito profundos, então eles usam destes animais para auxiliar. Existem aves, por exemplo, no plano espiritual, que estas aves, elas servem para a limpeza dos fluidos mais animalizados, naqueles fluidos mais pesados, materializados, nas regiões umbralinas. Existem os animais, como eu já falei para vocês, que ficam
nestes centros de tratamento, né, de terapia, para muitos irmãos que, em razão do seu amor, pelo amor que eles sentem pelos animais, os seus tratamentos, eles correm de uma forma mais rápida. Isso vocês podem, por exemplo, utilizar como uma forma de comparativa, quantos animais hoje estão sendo levados para dentro de hospitais para auxiliarem, né, a pacientes que eles, com a presença desses animais, existe uma melhora significativa nos seus estados de saúde. Asilos, creches, são usados esses animais. Então, vocês, materialmente, vocês já têm experiências que podem comprovar para vocês o quanto que no plano espiritual isso também é utilizado, ok? E em outras tantas atividades. Mas a maioria deles, né, a maioria dos animais, eles são levados para essas colônias, que nós chamaríamos aí de, às vezes até de acampamentos, mas são colônias efetivamente, aonde esses animais eles são amparados, são curados das suas mazelas, porque vocês precisam lembrar que dependendo do animal, se ele teve um desencarne mais violento, alguma coisa mais sofrida, se este animal ele marcar essa experiência na sua consciência, né? Este animal, ele acaba trazendo para o seu perispírito aquela mancha, aquela dor. E se ele traz para o seu perispírito essa dor, há uma necessidade, no momento em que ele é internado, de fazer uma reversão destes pensamentos, dessas memórias, para que ele não tenha esse tipo de memória na sua vivência. E aí, o que acontece? O machucado perispiritual que ele tem é curado, mas fica nele, dentro de um contexto, aquilo que ele aprende com a experiência, mas não a lembrança da experiência. Ok? Dá para entender isso? Então, estes animais, eles normalmente, como eu falei para vocês de um incêndio, por exemplo, um animal ele pode ser levado para os centros de socorro dessas colônias, eles são lá, eles são auxiliados no seu processo de cura, né, dessas queimaduras perispirituais que eles acabam projetando no seu perispírito, e aí existe todo um processo em que esses animais eles são tratados para que essas queimaduras elas sejam revertidas e a sua memória daquele trauma seja, entre aspas, apagada, mas a experiência serve como uma nova forma, uma nova experiência para que ele saiba como agir numa próxima experiência. Estes animais, eles têm, não é um tempo fixo em cada uma das suas experiências dentro de uma raça, dentro de um gênero, né, no reino animal, não é que exista uma experiência, um tempo fixo, mas muitos esses seres que vão se individualizando, saindo de uma consciência coletiva mais intensa, quanto mais tempo eles ficarem, corta, não é isso que eu ia dizer. Quanto mais eles vão crescendo e vão saindo dessa consciência coletiva mais forte, mais eles têm a oportunidade de ir chegando mais próximo, né, do reino hominal, ok? O que nós vemos hoje é que muitos dos animais domésticos, não só os domésticos, hoje em dia a gente nem sabe dizer mais, né, porque, como foi dito, né, são tantos animais domésticos de tantas raças, de tantas espécies diferentes, mas a gente vê que quanto mais íntimo for um animal com um homem, trazendo o homem a sua experiência, a sua amorosidade, faz com que o animal mais e mais tenha a possibilidade de, absorvendo essas experiências, ele chegue no plano hominal, no reino hominal, ok? Muitas vezes, aquele animal que foi para uma família, que ela é um pouco mais violenta, mais, vamos botar assim, menos amorosa, a possibilidade é que este animal depois vai para uma família que possa ser um pouco mais amorosa, para que ele possa ir aprendendo o que é certo, o que é errado, o que não é bom, o que não é ruim.
dentro de um contexto, de uma limitação, de uma inteligência, de um animal ainda que não tem o raciocínio. Tudo bem? Tudo quase que a base de uma intuição, de uma intuição mais animalizada. Tá bom? Eu espero que eu possa ter trazido para vocês um pouco da visão destes animais, que acabei falando muito no plano material, falei no plano espiritual. Espero que eu possa ter dado a vocês um pouquinho mais de chance de enxergar como esses animais, qualquer um deles, ele é importante para a criação. Nenhum destes animais que hoje se encontram neste planeta tem a sua irrelevância. Todos são relevantes para que o nosso ecossistema ele tenha um equilíbrio. Aqueles que não forem relevantes, eles espontaneamente serão extintos. Os que forem extintos pelo ser humano, possivelmente trarão uma quebra na harmonia do ecossistema, e vocês veem pela história fora, muitos problemas que foram ocasionados, que muitos tiveram até que serem corrigidos pelo próprio ser humano. Ok? Então, quantas vezes o ser humano acaba retirando um determinado animal porque caça e tal em um determinado lugar, e depois tem que introduzir este mesmo animal porque acaba trazendo um desequilíbrio enorme naquele ecossistema. Tudo bem? Podemos fazer a nossa oração. Pai, que nós possamos, todos os dias, valorizar cada criatura criada por Ti, que vive conosco, nos auxilia em nosso crescimento e que por tantas vezes não valorizamos. Que possamos ter olhos mais abertos à importância de toda a sua criação. Que enxergamos que fazemos um papel valoroso no crescimento do nosso planeta, mas somos uma espécie que necessita proteger as outras espécies para que tudo siga um curso mais harmonioso possível. Então, Pai, que aprendamos mais e mais a cada dia, que nos conscientizemos mais e mais a cada dia do quanto somos responsáveis por este planeta chamado Terra e que serve como nosso lar material quando aqui estamos encarnados e serve como um lar espiritual quando deixamos de estar aqui materialmente falando. Abençoa-nos, Pai, auxilia-nos para que superemos a nossa ignorância, cada momento, cada experiência, cada dia. Assim seja.